Olá, meu amigo, obrigado por este tempo para ouvir uma palavra clara e estamos falando sobre esse assunto, por que o mundo é tão mau, por que a vida é tão difícil. Todos nós vivemos num mundo cheio de tribulações, dificuldades, obstáculos, injustiça. Por que a vida tem que ser assim? Por que o ser humano tem que sofrer tanto? E nós temos dado uma resposta bíblica a este assunto. É a culpa do ser humano mesmo. É o resultado do pecado que entrou neste mundo por causa do homem. Mas, sempre também, ao lado dessas notícias pesadas, a notícia boa também. E como Deus tem feito algo, e o que Ele preparou algo para nos ter como suportar as dificuldades. Mas como estamos falando sobre por que o mundo é tão mau, eu gostaria de ler uns versículos aqui, Romanos 1, para você. Essas coisas aqui são pesadas, tá? Mas ouve essa palavra e vê se não está descrevendo o nosso mundo. Este livro foi escrito quase 2000 anos atrás e vê o que Romanos 1 diz. Eu vou ler começando versículo 29 de Romanos 1. Olha aqui. A Bíblia diz isso. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Que lista é essa? Mas não descreve o mundo no qual estamos vivendo agora. Desobedientes a pais e às mães. Essa descreve perfeitamente as crianças e a juventude do nosso mundo agora. Os que não honram, os que são infiéis nos contratos. Quantos de nós conhecemos uma pessoa que eles nos falaram, que nos comprometeram fazer algo, honrar a palavra, honrar um contrato e depois quebrantaram? E todo demais também, inventores de males, homicídio, inveja, fornicação, malícia, avareza, iniquidade, todas essas coisas. Não descreve o nosso mundo agora? Essa aqui é uma descrição de um mundo mau e cheio de maldade. Uma vida vivida assim e com tudo isso ao seu redor, e uma vida cheia de tais coisas, seria realmente uma vida miserável. Como é se Deus criou o mundo lindo, formoso, perfeito? Como é que o mundo virou a ser assim? Pois se voltarmos um pouco mais para trás, aqui neste mesmo capítulo, uns versículos antes, vemos o que acontece, vemos o processo de como o mundo se virou tão mal. O processo aqui, eu vou mencionar 9 coisas, 9 passos neste processo. Eu vou rápido, fique comigo, mas se esse processo acontece no mundo em geral ou no coração da pessoa, se esse processo está acontecendo, está passando na sua vida, toma cuidado, porque a descrição de Romanos 1, 29 a 31 seria uma descrição da sua vida, se você não toma cuidado. Voltamos, primeiramente, a versículo 18, Romanos 1, 18. Tá? Vamos ler vários, eu quero mencionar, chamar a sua atenção a vários versículos neste capítulo, porque descreve esse processo que aconteceu e que até hoje está acontecendo nas vidas de algumas pessoas e na nossa sociedade. Primeiramente, Romanos 1, 18, a Bíblia diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus. Primeiramente, vemos a ira revelada. Ok? O mundo que foi criado em perfeição, quando o pecado entrou,
Logo, a ira de Deus foi revelada contra o pecado, contra esse tipo de homem aqui. A impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira foi revelada porque a verdade foi negada. E essa é a segunda parte do processo que vemos aqui. Em realidade, o segundo passo no processo listado é a primeira coisa que acontece. O homem detém a verdade como injustiça, em injustiça. Ele nega a verdade e por isso a ira é revelada. Mas o que chama a nossa atenção, a ira foi revelada por quê? Porque o homem, ele trata a verdade como mentira. Ele trata a verdade como injustiça. Há pessoas no nosso mundo hoje, eles não se importam no que a palavra de Deus diz. Eles não se importam o que realmente é moral, o que está certo, o que está errado, o que a Bíblia condena, o que seria certo e correto e amável e o que seria abominável, perverso e errado. Eles não se importam. Eles querem fazer o que eles querem fazer. Eles não querem que ninguém os fala não ou que ninguém os proíbe fazer qualquer coisa, e quando eles tratam a verdade como injustiça, como mentira, quando eles negam a verdade, sempre a ira de Deus será revelada sobre eles. E como é que Deus derrama sua ira sobre esses homens que negam a verdade? Qual foi essa verdade? Continuamos aqui lendo, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vemos a terceira coisa, a glória manifestada. Deus se revelou. Ele se manifestou. Essa criação, eu não me importa o que o ateu diz, eu não me importa o que as pessoas que negam a Deus e que odeiam a Deus, eu não me importa o que eles falam. Em qualquer coisa no mundo que o homem vê desenho, estrutura, ele sempre diz, aqui tem ordem, aqui tem estrutura. Aqui alguém desenhou isso e ele não tem nenhum problema dizer desenho, parece que foi desenhado, então há um desenhador. A única área em que o homem que pensa que ele é tão inteligente, que ele tem problema, é na existência de tudo que vemos. O homem vê uma mesa ali e ele diz, houve um carpinteiro que fez, o marceneiro que construiu aquela mesa. Ele passa na frente de uma casa, ou um edifício, um prédio grande. Ele diz, houve arquiteto, houve engenheiro, houve mestre de obras, houve pedreiro. Quando você vê algo assim, você sabe, alguém fez, alguém causou. Se você vê um automóvel passando ali na rua, o homem sabe, houve um engenheiro, houve uma equipe que desenvolveu, que preparou, e houve uma fábrica onde foi construída. Ele vê a ordem, a inteligência atrás de tal coisa e ele diz, há um desenhador. E no universo que é tão complexo, tão maravilhoso, ele diz, não, foi acaso, foi por acaso. Que absurdo é isso? E claro que Deus vai se irar contra esse insulto. A grandiosidade, a majestade, o poder, a criatividade dele. O homem vendo a evidência e dizendo, não, Deus não existe. Que absurdo. A glória manifestada. E quando o homem pode observar a glória de Deus e a majestade dele através dessa criação, e ele nega aquela verdade, a ira de Deus vai cair. E vemos o homem ingrato. Quando o homem detém a verdade em injustiça, e ele nega a Deus, a realidade, o poder, a majestade, a eternidade, o eterno poder de Deus. Quando ele nega isso, ele tem licença na mente dele para se engrandecer. Quando há um Deus soberano e altíssimo sobre nós, não podemos ficar tão soberbos. Não podemos pensar que somos mais do que somos. Mas se Deus não existe, nós começamos a pensar que nós
Estamos acima de tudo. Somos o pináculo da natureza e o universo que existe. Nós somos algo incrível. E a Bíblia aqui nos diz que começa quando nós negamos a Deus, o Deus que se manifestou a nós, e negamos a Ele. Algo começa a acontecer no nosso coração. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Eles não deram graças a Deus. O homem ingrato, quando ele nega a Deus, ele não precisa adorar esse Deus que criou tudo. Esse Deus que pintou o céu, tantas cores maravilhosas e lindas no pôr do sol cada dia. Esse Deus que delimitou os mares, que eles não passam mais para lá ou para cá. Esse Deus que fez todas aquelas estrelas, e a Bíblia nos diz que Ele sabe cada um pelo nome, que Ele chama pelo nome cada estrela. Quando nós negamos a Ele, a quem vamos dar graças? E quando nós não damos graças, quando somos ingratos, o nosso coração sempre se escurece. É isso que aconteceu aqui. Deus não existe, eu não preciso dar graças a ninguém. Eu sou o que fez, eu sou quem manda, eu sou quem vai. Para que vou dar graças a ninguém? E temos um mundo tão ingrato hoje. E isso contribui a corações esfriados, a corações fechados. Há alguns de vocês que se sacrificaram até para sua própria família, para os seus próprios filhos, e eles ficaram ingratos. E a dor que isso causou na sua vida, no seu coração, imagine o coração de Deus. E quando o homem é ingrato, o coração começa a se escurecer. E o coração do homem, quando o pecado entrou, ele negou a verdade, ele não glorificou a Deus, ele ficou ingrato porque negou o seu Criador, e o coração cada vez ficava mais e mais escuro. E nas trevas, coisas horríveis acontecem. Na escuridão, muita maldade está escondida. Os corações escurecidos, depois os soberbos enganados. Agora o homem com seu coração podre por causa do pecado, podre por causa da soberba, podre por causa da falta de gratidão, podre porque não tem amor, podre porque está enganado e ele ama a mentira e não a verdade. Agora, como fica? Os soberbos são enganados com sua própria soberba. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem hoje, ele pensa que ele é tão avançado. O homem pensa que nós somos tão tecnológicos, inteligentes, com tanto conhecimento. Meu amigo, entre mais que o homem avança, ele volta para trás. Olha só a aparência do nosso mundo. Ouvimos sobre a vida antiga. Estamos falando de milhares de anos atrás. E como o homem andava. E como eles adoraram os espíritos. E a natureza. E as forças naturais no nosso mundo. Eles adoraram tais coisas. Eles se tatuaram. Eles marcaram o corpo. Hoje em dia somos tão avançados. E hoje estamos voltando a dizer. Não, eu vou ler esse papel. Que me diz por alinhamento das estrelas. E a posição das planetas nos céus, que a minha vida, isso vai acontecer. Eu estou confiando no poder e essa força imaterial e abstrato do universo, e somos tatuados marcando nossos corpos, e estamos acreditando que há poder na natureza, e a planeta é a nossa mãe, e nós devemos fazer isso e aquilo, e os animais valem mais do que o ser humano, e o que nós estamos fazendo hoje em várias áreas da nossa vida, só estamos repetindo a mesma coisa que os nossos parentes fizeram milênios atrás. Dizemos que somos sábios e tornamos loucos. Hoje em dia, o ser humano que diz que ele é científico, o ser humano que diz que ele entende a ciência, ele entende e compreende a biologia,
E hoje em dia ele nem pode discernir quantos gêneros existem. Ele não pode dizer, esse é homem, esse é mulher, esse é masculino, esse é... Ele não quer falar nada. Ele fica confuso, paralisado pela ideologia diabólica a qual ele abraça. Dizendo-se sábio, ele é louco. E esse é o processo que acontece devido a como ele não glorificava a Deus, ingrato a Deus, negando a verdade, e a ira de Deus agora está permitindo a ele piorar. Soberbos enganados, e depois a sétima coisa, a idolatria realizada. Querendo ou não, o coração do ser humano vai adorar alguma coisa. Ou vai adorar o verdadeiro Deus, ou vai adorar a si mesmo, ou vai adorar a um Deus falso. Mas ele vai adorar a algo. E quem diz que não, é mentiroso e enganando-se a si mesmo. Aqui vemos, versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Eles começaram a adorar as coisas que não devemos adorar. A criatura não é maior do que seu Criador. Mas o ser humano nega o Criador e dá a honra e glória que ele merece às coisas que ele criou. E vivemos num mundo assim hoje. Eu tenho que correr, mas vemos a idolatria realizada. E a próxima coisa, número 8, a vida contaminada. Temos chegado agora com todas essas coisas acontecendo, que agora a vida do ser humano é totalmente contaminado. Aqui, versículo 26 diz, por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo tropeça e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A vida sendo contaminada, eles se piorando e piorando cada vez mais. Deus dizendo, vocês não querem a minha verdade, vocês não querem me glorificar, vocês não são gratos com tudo que eu fiz para você? Ok, vive conforme as suas concupiscências. Vive conforme o seu jeito, os seus apetites, da maneira que você acha melhor. E Deus nos deixa cometer abominações e perversões, contaminando a nós mesmos cada vez mais, até chegarmos ao ponto que o nosso sentimento é perverso. Que seja, nem podemos compreender, não podemos perceber qual realmente é a diferença entre o bem e o mal. E essa é a última parte desse processo, uma mente reprobada. A mente do ser humano reprobada. E quando o ser humano vive assim, a vida sempre será sofrimento. Sempre muitos sofrerão. Por causa da minha perversidade, das minhas abominações, da minha carne fora de controle. Se eu chego a ter uma mente reprobada, eu vou causar sofrimento na vida de todos ao meu redor. E quando temos um mundo cheio de pessoas com corações escurecidos e sendo enganados e são ingratos, negando a verdade, e suas vidas são contaminadas e suas mentes são reprobadas, assim vivemos no mundo perverso, horrível, feio, mau. E eu fico triste nessa realidade. Eu não estou bravo com ninguém. Dói o coração para ver a condição do nosso mundo atual. Mas a única maneira de evitar isso é não passar por aquele processo. Busque a Deus enquanto há tempo. Reconhece
toda essa criação, com tanta inteligência, com tantas margens tão finas e tão ajustadas, com tanta coisa que nós vemos agora no nosso mundo, que testifica a um desenhador, a uma pessoa que fez, a uma pessoa que reconciliou a fazer na mente dele, ele tentou, ele desenhou, ele imaginou e ele fez assim, exatamente, precisamente como tem que ser para suportar a vida. A criação natural testifica de um Criador. Glorifica a Ele, dá graças a Ele, busca a Ele. Pecado é uma realidade na vida de cada um de nós. Em lugar de continuar e piorar no pecado, arrepende-se do teu pecado. Vire a Deus, vire a Cristo Jesus, porque a Bíblia nos ensina que Ele tem poder para nos perdoar, para nos limpar, para nos salvar. E todos nós, na verdade, estamos na mesma condição. Nascemos debaixo da ira, precisando de um Salvador. Mas Deus ama a todos, e Ele promete que todos que vêm a Ele, de maneira nenhuma, os lançarei fora. Aproveita da oferta da graça e misericórdia de Deus e não vive e não permite que este processo aconteça na sua vida, na sua família. Se tiver mais pergunta, entre em contato conosco, por favor, e seria um grande prazer para nós te mostrar o que a palavra de Deus diz sobre como qualquer pessoa pode obter perdão e salvação. Obrigado por seu tempo. Deus os abençoe.